Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões então agora. Temos aqui o tarô baralho chinês, né? Aqui eu coloquei a carta da âncora, a carta dos lírios e a carta do urso. Você pode escolher um desses três símbolos então para eu te passar a energia geral no final do vídeo, ok? Vamos às previsões então. Eu quero só te dar um lembrete muito importante. As pessoas estão me perguntando muito sobre consultas, tá? Você que se interessa por consultas, fique atenta, fique atento ao vídeo de previsões mensais. Lá eu vou explicar, a gente vai reabrir a agenda, né? E vamos dar até uns presentes, mas aí isso você só vai conferir lá no horóscopo mensal, que eu não vou ficar explicando aqui para o tempo do vídeo não ficar longo. Vamos às previsões? Não se esquece que tem nossa corrente de orações. Deixa o seu amém aí, que é muito importante. O seu amém, quando você deixa o amém, a gente vê que o seu nome ficou ali, o nome da sua conta no YouTube. Então, automaticamente, o seu nome participa da nossa corrente de orações do dia, tá bom? E vamos aqui às previsões? Então, vamos lá. Áries, área da saúde, Áries. O julgamento. O julgamento sempre fala de situações que retornam. Às vezes, se você tem algum probleminha, demonstra ele ainda constante, ou se você às vezes tem alguma irritação, alguma alergia que vai e vem, rinite, coisas assim, mas atenção especial com essas questões, tá? Área profissional 2 de ouros o 2 de ouros, ele é uma carta morna, não é nem muito para ruim, nem muito para bom. Diz ali que é um dia de você tentar manter o equilíbrio dentro dos assuntos profissionais. Se você já trabalha também, se você trabalha essa mensagem, se você vai passar por entrevista, tem que se desempenhar mais, porque diz que você tem tendência a ter um desempenho morno. E se você não tem emprego na entrevista, está à procura, essa carta ainda fala que você precisa continuar aí caçando. Área amorosa, o rei de ouros. A rei de ouros é uma carta mais material, né? Aquele dia que você se preocupa mais com a parte material do relacionamento, né? É provável até que você esteja pensando também na vida que você proporciona para a pessoa amada e para as pessoas que você gosta também. Mas não é uma carta de grande envolvimento emocional, né? Diz que você se preocupa mais com os afazeres do dia. Se você está conhecendo alguém também, se você não tem alguém, também você se volta mais aí para organizar suas coisas, fazer aí a sua rotina e isso, tá bom? Sua cor hoje vai ser o castanho. Você pode restar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, olha, dificuldade para trazer um bom encanto dentro da relação, né? Porque realmente você não tá nessa vibe hoje. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Touro, touro, touro. Quero mandar aí um abraço para um fã meu que eu tenho reparado que tem sempre me acompanhado, né? O nome dele, eu sei que o login dele parece que é de câmera, uma coisa assim. Muito grato por todo o carinho, por você sempre estar aqui. Eu reparo bastante as pessoas que sempre estão presentes. E você é tão presente aqui no YouTube quanto no Instagram. Então eu reparo essas coisas, tá bom? Área que Deus te abençoe aí. Eu sei que você pediu oração para alguém. Eu li nos comentários do vídeo passado. Que Deus te abençoe, que Deus estenda a mão sobre essa pessoa e faça a obra. Ore bastante, participe da nossa corrente de orações. Bom, área da saúde é o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é uma carta que tende para bem, só que cuidado para você não cometer excessos, porque também essa carta simboliza um período que você faz as coisas mais pelo emocional. Então, às vezes, pode comer mais pelo emocional, pode fazer coisas extravagantes com a saúde por conta do emocional. Entendeu? Coisas que não são bem-vindas. Mas, você sabendo pôr limite nessa situação, a energia tende para melhor. Área aqui profissional, a Rainha de Ouros. Rainha de Ouros é uma carta que fala muito de facilidade de manter a organização e a rotina dentro do ambiente profissional.
Então aproveita porque é mais favorável para deixar as coisas organizadas, tá? Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta de bom desempenho. Veja se marca a contratação seu horóscopo mensal. E se você está à procura de vaga, então essa carta para mim ela representa uma energia positiva para você encontrar principalmente mulheres que possam te auxiliar aí na descoberta de vagas, ou às vezes até alguém te estendendo a mão para uma vaga, né? Mas pede aí para você ouvir com atenção orientações que mulheres te trazem. Bom, área aqui amorosa é o 3 de ouros. 3 de ouros é uma carta de contato, porém não um contato muito emocional, muito amoroso. É mais aquele contato da rotina de vida. É mais aquele contato da rotina de vida, né? Mas favorece para se ter uma comunicação. Só que é uma comunicação mais formal. Você pode sentir que não avança muito para coisas mais quentes ou calorosas, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta simboliza também que você pode sentir que é uma certa formalidade que dificulta aí com que você expanda intimidade com as pessoas. Então por isso não é um dia tão favorável para isso. Sua cor hoje é o bege, você pode recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Olha, atrasos no seu planejamento financeiro. Às vezes você está se planejando para comprar alguma coisa, atrasa, o dinheiro não fica do jeito que você gostaria, mas fala de atrasos com planejamento financeiro. Não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo, ok? Gêmeos, área da saúde, sacerdotisa. A sacerdotisa ela é uma carta um pouco parada, viu? Se você tem problemas, a situação se mantém mais ou menos como está. Se você não tem, também se mantém como você está. Área que profissional é a carta do As de Ouros, é a carta do dinheiro, que fala de mais fluxo de dinheiro aí, principalmente se você trabalha com coisas que envolvem o dinheiro diretamente, vendas, comércio, negociações, coisas do tipo, entendeu? Traz essa movimentação favorável. Se você vai passar para entrevista, é uma carta interessante também. Diz que você vai ter um bom desempenho, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de emprego, essa carta para mim ela fala de empreendedorismo. Então é mais no sentido de às vezes você vender alguma coisa, ganhar um lucro, mesmo que pequeno a curto prazo, mas ainda não uma renovação no ambiente profissional, tá? Área amorosa, sai a carta 9 de copas. Então, 9 de copas é uma carta assim, diz que você se acomoda com a situação como ela está. Mesmo se a situação não tiver boa, se existir algum problema entre vocês, diz que você consegue se acostumar um pouco melhor com a situação e a lidar melhor com as dificuldades da relação. Mas se a relação não tiver nada de ruim também, diz que você sabe aproveitar aquilo que tem de bom, entendeu? Então diz que você tem essa harmonia, essa paz interior para aproveitar as coisas. Mesmo se o signo da pessoa estiver ruim, mesmo assim você vai saber lidar com a pessoa. Né? Você vai saber olhar para o lado positivo e aproveitar o que tem de bom, como eu falei. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr, tá? Se você não tem alguém, essa carta é uma carta mais cômoda, diz que você aceita hoje mais a sua situação aí como ela está e você não procura mudar, né? Você não procura hoje alterar muito a situação. Bom, sua cor hoje eu vou te indicar o branco e pode recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Então, eu vejo você com um certo... Como é que eu posso falar assim? É como se você não tivesse muito ânimo, muita alegria com a sua vida financeira. Parece que alguma coisa está te trazendo um certo incômodo na vida financeira, né? Bom, estas são as previsões. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Câncer. Câncer, área da saúde, essa carta As de Copas. As de Copas é uma carta que traz fortalecimento, embora pequeno fortalecimento. Então, também não vai extrapolar, tá bom? A área do trabalho é o Rei de Paus.
Rei de Paus é uma carta de ânimo, diz que hoje você tem mais ânimo para fazer as coisas no ambiente profissional, né? Também é uma carta que pode indicar pessoas de figura masculina favorecendo você no campo profissional, seja te auxiliando, sendo justo com você, porque não é um auxílio bem de bondade, é um auxílio de justiça, né? Então, a pessoa te tratando como você merece. Então também se você precisar lidar com figuras masculinas, essa carta traz mais favorecimento. Se você vai passar por entrevista, se a pessoa for homem, favorece ainda mais, mas de qualquer forma essa é uma carta positiva para que a entrevista flua bem. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está aí à procura de emprego, essa carta para mim revela que você pode encontrar pessoas que te estimulam, né? Que melhoram aí o seu ânimo para persistir, mas ainda não é o encontro de uma vaga, tá? A área que é amorosa é o 9 de paus. Você pode reparar que é um barco batendo numa rocha. Representa o quê? Situações ali que você entra em conflito. Às vezes pode simbolizar o conflito com a pessoa amada, às vezes pode. Mas às vezes é você entrando em conflito com aquilo que a sua vida amorosa oportuniza, né, te traz de oportunidade aquilo que você gostaria, como se fossem coisas diferentes, né? Porque o barco ele quer ir para um lugar que a rocha obstrui. E aí ele bate, o barco bate na rocha, porque o barco está sendo teimoso. Então cuidado para não ser uma pessoa teimosa. Se você viu que não está dando certo, não insista hoje, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, é a mesma coisa, saiba lidar com as diferenças entre vocês. Se você não tem alguém, essa carta não traz uma boa energia para renovar o campo do amor, pelo menos por hora, tá bom? Bom, só a cor hoje eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar aí o preto e recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, oh meu Deus, o dado virou. Dados astrológicos. Um pouco de cuidado se você for se mexer muito, seja fisicamente ou seja até mesmo em termos de andar de carro, de transportes e tudo, porque essa carta pode falar, essa combinação pode falar muito de facilidade em bater, às vezes bater a perna, ou às vezes bater o carro, mas são coisas que você consegue evitar. É só você não se expor a esses riscos, tá bom? Não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Amém? Leão, leão, leão. Área da saúde, o 10 de espadas. Presta um pouco mais de atenção, você pode não sentir muito ânimo físico, muita disposição física hoje, né? Então tenta se poupar mais aí. Área profissional, 5 de ouros. 5 de ouros fala de planos que não dão certo. De planos que você tenta pôr em prática e você percebe que eles não se encaixam ali, eles não têm um bom resultado. Então é um bom momento para você reavaliar como você está fazendo e o que você pode mudar dentro do campo profissional. Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa, tende a não ter um resultado muito satisfatório. Lógico, entrega nas mãos de Deus, se você for merecedor, o milagre acontece, mas a energia corre para esse rumo, tá? Se você está à procura de emprego, essa carta também desfavorece. Área amorosa é o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros. Então, é uma carta de muita honra, né? Você procura hoje honrar com os propósitos dentro da relação. Então, aquilo que você entende que é seu papel dentro do relacionamento, você tende a se voltar a isso e a cumprir mais com isso, né? Mas cuidado para não ficar só nisso, né? Você tende a esquecer um pouco o emocional e a colocar muito as obrigações que você tem na cabeça, né? Ai, tenho que trazer o dinheiro para dentro de casa, ou tenho que arrumar isso, arrumar aquilo para a pessoa, enfim, cuidado só para você não se focar exageradamente nesses assuntos, ok? Se você está conhecendo alguém, essa carta também diz, cuidado com o excesso de formalidade, viu? Você tem uma tendência a não conseguir gerar muita intimidade, parece que as coisas ficam mais ali numa certa rotina. Então cuidado com isso, tá? E se você
não tem alguém, essa carta é mais material, ela fala que você procura mais fazer as suas obrigações do dia, então a energia não favorece muito acontecimentos fora dessa curva, tá? Sua cor. Sua cor é o cinza e você pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, aqui tá pedindo um certo alerta aqui com a sua saúde, tá? Também tá falando, mas não é um alerta muito grave por aqui, mas tá falando para você prestar mais atenção ao seu sistema imunológico de modo geral, tá bom? Atenção especial quanto a isso. Bom, e coisas que você já tenha, se você às vezes já tem alergias, coisas assim, essa combinação também fala disso. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o seu dia. Amém? Virgem, vamos lá, Virgem, o 2 de paus. 2 de paus fala muito de facilidade aí de se regrar, de com isso trazer melhoras dentro do ambiente da saúde, tá? Então é aquele dia bom que você pode ter mais ânimo para ter uma vida mais saudável, para comer melhor, para se regular mais aí nas suas questões de saúde, por consequência trazer melhoras neste dia. Área que profissional, a carta do mundo, é uma carta de equilíbrio e de realização, boas energias para lidar com os assuntos importantes, tá? E diz que você consegue realizar a sua agenda aí com louvor. Se você vai passar para entrevista, essa carta também traz uma boa energia de sintonia entre você e a pessoa que entrevista. É só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação, e se você está à procura de vaga, essa carta também fala para você procurar, que você pode encontrar mais de uma vaga para se candidatar. Aí tem que voltar aqui para ver o horóscopo no dia da entrevista, né? Área amorosa é a roda da fortuna. Roda da fortuna são os altos e baixos, né? Então, se você já se relaciona, já sabe. Hoje o dia tende a ser meio bagunçado no campo do amor. Não tenta organizar muito, não tenta fazer muitas coisas nessa área, porque você vai sentir que é difícil por ordem nessa história aí, pelo menos hoje. Então, saiba lidar com os altos e baixos. Uma hora a pessoa tá bem, uma hora a relação tá boa, outra hora no mesmo dia não tá. Sabe, uma hora você se aproxima, outra hora cada um mais no seu canto. Assim é a vida em certos momentos, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, e se você não tem alguém, também fala para que não é um dia muito fácil de se organizar a vida amorosa, tá? Mesmo se aparecer alguém, porque essa carta às vezes fala de aparecer alguém, geralmente fala que alguém que vem vai na mesma velocidade também, entendeu? Como a roda gira. Bom, sua cor. Sua cor hoje é a prata, você pode recitar as 5 vezes o versículo da corrente de orações. E os dados astrológicos, olha, um pouco de cuidado com a sua espiritualidade, tá? Aqui tá marcando aqui, ó, que a intuição sua tá fraca. Presta atenção. Bom, não esquece aí do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Libra, Libra, Libra. Área da saúde, o 6 de espadas. 6 de espadas é uma carta inconstante, tá? Um pouco de atenção. Hoje eu tô sentindo de te dizer de flutuações na saúde, mas eu tô sentindo um pouquinho assim de dores de cabeça, coisas assim, tá? Que você pode sentir no seu dia. Então atenção especial quanto a isso. Essa carta nem fala disso, mas a minha intuição marcou esses desconfortos mais leves. Área aqui profissional, 7 de paus. Essa é a carta da vitória. Tá? Momento de ter vitória aí nos assuntos do dia, trazer sucesso, progresso para aquilo que você tem que desempenhar. Se você vai passar por alguma entrevista, sucesso na entrevista, você tem bom desempenho. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, também pode se esforçar, que diz aí que você encontra vagas para se candidatar, ok? Área amorosa, o 4 de ouros. 4 de ouros é uma carta um pouco mais estagnada e rotineira, tá? Cuidado com o excesso de apego às coisas e você não conseguir mudar muito elas, né? Por conta de querer preservar aquilo que você gosta dentro da relação. Mas cuidado para que com isso a relação não caia numa certa rotina danosa, tá bom? Se você
está aí conhecendo alguém, a mesma coisa, muito cuidado com a rotina. Se você não tem alguém, você tem a tendência aí a não se voltar muito ao lado amoroso hoje, tá? Você fica mais aí intertido com os afazeres e com as obrigações. Bom, não se esquece aqui do tarô do baralho do chinês, né? A sua cor hoje, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar aí o amarelo que você precisa e recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, facilidade aí em finalizar assuntos de amizade, tá? Facilidade, até mesmo se às vezes você está esperando o momento certo para se distanciar de alguma amizade, coisas assim, ou se às vezes você quer terminar, encerrar, botar um fim em algum assunto com alguma amizade, traz esse favorecimento. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o seu dia. Amém? Escorpião, vamos lá. Área da saúde, o Hierofante. Essa carta sempre fala de um dia que você precisa maneirar a barra, tá? Se você já tem algum problema, essa carta sempre fala de pedir auxílio, às vezes até médicos, dependendo da gravidade da sua situação. E mesmo se você não tem algum problema, diz que você tem que diminuir o ritmo, porque o seu vigor não está o melhor possível. Área profissional, o enforcado, mas também essa carta é chamada de o pendurado. Essa carta simboliza situações que te causam aflição dentro do campo profissional, tá? Então, é aquele dia que você tem que fazer sacrifícios para que as coisas andem. E às vezes até de ter que lidar com aquilo que não anda, com aquilo que não funciona, mas que você sabe que não dá para mudar muito, entendeu? Se você vai passar por entrevista, a mesma coisa, tende a ser uma situação um pouco penosa essa entrevista. E ore e peça que Deus faça um milagre, mas a tendência é essa. E se você está à procura de vaga, essa carta traz dificuldade, tá? Não é um dia muito oportuno. Área amorosa é o carro. O carro simboliza muito um período que você quer se aproximar mais da pessoa, né? E também um período que você tem mais iniciativa, quer estar mais presente, quer ter ali mais impacto sobre a vida da pessoa, né? Veja como a pessoa está. Se ela não estiver num bom clima, cuidado para ela não te considerar uma pessoa insistente demais em determinadas questões e assuntos, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma interpretação, sem tirar nem pôr. E se você não tem alguém, essa carta fala assim que é provável que você se sinta uma pessoa mais corajosa para procurar novas pessoas. Isso favorece com que você dê a cara a tapa, né? Não que você vai receber um tapa, mas é no sentido de ter coragem. Em especial, se o seu horóscopo estiver favorecendo para novas paqueras, eu te incentivo sim o seu horóscopo mensal. Eu te incentivo sim a você já começar a procurar. Lógico que virtualmente, porque fisicamente a gente tem a situação da pandemia, né? Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Sua cor hoje, olha, hoje é o azul ciano, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Então, dificuldade, você pode sentir que a outra pessoa não te compreende muito sexualmente, tá? Tem um certo desalinhamento entre você e a pessoa. Bom, não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Sagitário, área da saúde é o 4 de copas. Essa é uma carta de baixa vitalidade, né? Não necessariamente uma carta de doença, mas às vezes uma carta um dia que você não tem muito ânimo, não tem muita energia, né? Tem que repor, tem que descansar mais, tem que reduzir, baixar o ritmo, né, de produtividade. Área aqui profissional, essa é a carta da morte. Carta da morte, assim, ela fala de situações que se encerram na sua vida profissional, né? É uma carta muito positiva se você está querendo terminar, encerrar, colocar uma pedra em alguma situação. Mas não é um dia muito favorável para pôr situações novas, para colocar situações importantes que se queira materializar, né? Porque é uma carta que traz dificuldade para você realizar as coisas e iniciar projetos. Se você vai passar por entrevista, também essa é uma carta difícil. Diz que você tem tendência a perder essa oportunidade. Ore que Deus seja na sua vida, se for do seu merecimento, né?
Se você está à procura de vaga, essa carta não traz favorecimento. A área que amorosa é o 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta de culpa. Cuidado com a culpa que você tem pelo que você não fez, pelo que você às vezes deixou passar, situações do passado, enfim, há uma tendência aí a você se martirizar um pouco, né? A você jogar excesso de culpa nas suas costas. Então reveja um pouco essa situação. Cada pessoa tem uma parcela de culpa na história, né? E cuidado para que você, com isso, você não fique muito encolhido dentro do relacionamento. Às vezes se sente uma pessoa diminuída porque acha que não tomou a melhor postura ou a melhor decisão, entendeu? Se você está à procura de... Perdão, se você está conhecendo alguém, é que a interpretação não muda, ela é a mesma coisa, tá? Às vezes esse sentimento de culpa pode vir de um outro relacionamento que você ainda não superou, não resolveu. Também pode ter essa interpretação. E se você não tem alguém, essa carta ela simboliza muito que você tende a se culpar também pelas escolhas que você fez na vida e que hoje se provam que não deram certo, né? Bom, é confiar em Deus, seguir as recomendações dos horóscopos, para que aos poucos oportunidades novas possam surgir, né? Bom, sua cor, você precisa do branco e recitar 27 vezes porque você está precisando. Dados astrológicos. Olha, essa carta fala de uma certa dificuldade de se estimular sexualmente, tá? E também presta atenção aí à maneira como você conduz a sua sexualidade, porque traz essa energia nesse sentido, tá? Às vezes pode vir de você, às vezes pode vir da pessoa amada também. Às vezes a pessoa amada, porque do jeito que traz aqui, pode ser uma dessas duas interpretações. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Capricórnio, área da saúde, a rainha de espadas. Essa é uma carta que pede atenção. Fala de dificuldade para gravidez, hoje, tá? Se você já tá uma pessoa grávida, só se cuide mais, porque é um dia mais frágil. Não que vai acontecer alguma coisa, mas é um dia mais frágil. E essa carta fala de facilidade em ter estresse, então cuidado. Área aqui, profissional imperador. Imperador é uma carta de ordem, de organização, de capacidade de comando e gestão, né? Da sua parte, momento muito bom. Se você é uma pessoa que exerce cargo de liderança dentro do ambiente profissional, essa carta é ótima, porque diz que você consegue colocar mais ordem aí na situação. Mas é uma carta que fala de organização, tá? Basicamente. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta positiva. Cuidado só para você não causar a impressão, às vezes, de ser uma pessoa que cobiça muito. Isso pode pegar mal aí na entrevista. E veja se o horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta para mim, ela muitas vezes ela representa orgulho. Às vezes você não querendo determinadas vagas por conta de orgulho. Entendeu? Então também um pouco de cuidado com essa situação. É como se você achasse que você merece coisa melhor. E aí você tem tendência a ter mais critérios na seleção de vagas, mas tem tendência a existir oportunidade. Só que você tende aí a ter esse filtro, né? Que às vezes pode ser bom, às vezes pode ser mal. Veja o horóscopo mensal, o que está marcando como aconselhamento, né? E a área que é amorosa é o Pajem de Copas. Essa é uma carta de ingenuidade, mas também de alma leve. Então é aquele dia que você tem a alma mais leve, mais tranquila para lidar com os assuntos do coração, tá? Diz aí que você consegue lidar com o relacionamento com bom humor, para que a situação possa fluir mesmo se você não estiver na melhor das situações com a pessoa amada. Se você está conhecendo alguém, também você trata as coisas com mais leveza, só que cuidado porque essa é uma carta de inocência. Às vezes você não está enxergando direito as reais intenções da pessoa por conta dessa sua alma leve que você tem hoje. Então, abra o teu olho também para enxergar nas entrelinhas, tá? Não que a pessoa esteja agindo de má fé,
Isso depende muito do signo dela. Mas que você tenha essa ingenuidade de às vezes confundir as coisas. Se você não tem alguém, essa carta ela é uma carta mais dentro do meu jeito de ver, que é diferente, outras pessoas vão interpretar como possibilidade de relacionamento. Mas eu enxergo como um certo desprendimento, né, do campo amoroso, uma certa ingenuidade. Então é um dia assim que você não se foca muito nessas coisas, né? Você consegue aí se divertir com as coisas do dia e se distrair. Bom, sua cor é o rosa e pode recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, dificuldade de comunicação dentro da vida amorosa, tá? Atenção para não haver mal entendido. Lembra que eu falei aqui, cuidado com a sua ingenuidade. Às vezes a pessoa fala ou se expressa de um jeito, você entende de outro. Cuidado com essa situação, tá bom? Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Aquário, área da saúde é o 10 de copas. 10 de copas é uma carta de bem-estar, tá? Se você tem algum problema de saúde, não necessariamente representa a cura, mas que você sente o seu corpo muito mais leve e melhor. Às vezes a doença tá ali, o problema tá ali, mas você nem sente, nem percebe, né? E agora, se você já tem boa saúde, só tá marcando ainda mais energia e bem-estar. Área aqui profissional 3 de espadas, muito cuidado. Tá vendo que são 2 pessoas enfiando uma espada em outra pessoa? Porque é uma carta que fala muito de traição. Então, por isso mesmo, cuidado com trabalhos em grupo, coisas que às vezes você dependa de outros, né? Às vezes a pessoa promete e não cumpre, fala uma coisa e é outra. Então, tenta deixar tudo documentado aí. Se for firmar alguma coisa que você depende da palavra de outra pessoa, né? Ou até mesmo do contrato ali, você analisa na mais minúscula linha e não vá por impulso, ok? Se você aí vai passar por entrevista, essa carta pode falar de gente querendo puxar o seu tapete. Às vezes a própria pessoa que te entrevista, por algum motivo, às vezes não vai com a tua cara, não quer encontrar motivos para não contratar. Então tenha discernimento disso. Ou às vezes pode simbolizar outras pessoas tentando queimar sua ficha nessa entrevista. Um dia eu assisti um programa, só para eu falar aqui rapidinho. Um dia eu assisti um programa, eu acho que foi o programa da Cristina Rocha, que diz assim que eram 2 amigas que iam passar por uma entrevista, né? E diz que uma dessas amigas queimou a ficha da outra amiga, por falando mal na hora da entrevista dessa pessoa, porque queria pegar o emprego dela. Então, enfim, só tô lembrando essa situação só para te dar um exemplo de situação, tá? Então, mais cuidado, mas a tendência aí é alguém querer puxar seu tapete. Ore para Deus e peça livramento, porque só Deus na causa. Você está à procura de vaga, também essa carta revela que outras pessoas pegam as oportunidades e você acaba sentindo aí dificuldade de ter vitória, pelo menos por enquanto. Área amorosa é o 7 de ouros, é uma carta de conversa e diálogo, tá? É uma carta que favorece mais para se entender, principalmente para se acertar dentro ali do papel de cada um dentro da relação. Traz esse favorecimento ali, às vezes você está querendo falar para fulano, olha, é bom você ser assim, ter mais essa postura dentro da nossa relação e coisas assim. Essa carta traz esse favorecimento, não é uma conversa amorosa, sensual, é uma conversa a respeito do papel de cada um, que cada um tem que fazer, entendeu? Lógico, tem que ver o signo da pessoa amada também, porque se a pessoa tiver da pá virada, dificulta mais aí, você vai precisar de mais lábia, mas você consegue. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, às vezes você está querendo falar sobre coisas mais sérias aí, dentro dessa tentativa de relação. Veja se a pessoa amada tem uma boa energia e veja se o seu signo fala também de favorecimento para lidar bem com pessoas que você está conhecendo. Aí marca que é uma boa energia realmente para você começar a pôr um pouco mais de limites dentro aí desse contato, né, para a situação ficar mais séria. Se você não tem alguém, essa carta não traz favorecimento, ela fala mais de
conversas mais formais que você tem com pessoas, então não representa ainda grandes situações acontecendo no campo do amor. Bom, sua cor hoje é o bronze, pode recitar aí 4 vezes versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, um momento bom em termos de energias aí, para você colocar suas coisas em prática dentro do campo profissional. Diz que você tem muita energia para fazer as coisas, né? Lógico que você tem que tomar aqueles cuidados que eu já te falei, mas essa é uma mensagem que complementa que não está muito bom para lidar com as pessoas, mas está muito bom para desenvolver seu papel de maneira individual. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo, ok? E que Deus abençoe o seu dia. Amém? Peixe, peixe, peixe. Peixinho, peixinho, peixinha. Área da saúde, o 7 de espadas. 7 de espadas, atenção com as vistas, tá? Só um pouco descansar mais as vistas. Essa carta para mim pede essa atenção. Área aqui profissional, 8 de ouros. Momento bom aí para você colocar novos projetos em andamento, né? Geralmente essa carta fala de trabalhos que você está iniciando ou ainda que faltam amadurecer. Então é aquela paciência de Jó que você tem que ter, porque você ainda não vê os resultados, mas o dia tá bom para você ir ali dando aqueles passinhos de formiga, tá? Se você vai passar por entrevista, essa carta favorece muito empregos, principalmente de baixo escalão. Então, se for entrevista para ser um grande executivo, enfim, um gerente, cargos muito altos, essa carta dificulta um pouco mais. Simboliza que você pode aparentar não ter tanta experiência, né? Mas se for cargos menores, traz um benefício, traz uma energia mais interessante. Veja também seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de emprego, essa carta favorece trabalhos menores, muitas vezes estágios, trabalhos como aprendiz, como iniciante em alguma situação. Diz assim que você pode perceber vagas desse tipo surgindo para você se candidatar, ok? Área aqui amorosa, o 8 de paus. 8 de paus, essa é uma carta fora de controle, viu? A situação dentro do amor está um pouco fora de controle. Veja a situação como está no signo da pessoa amada. Porque se a pessoa amada tiver de veia ruim, diz que as coisas assim saem do controle e você não consegue melhorar muito ainda a relação por hoje, né? Agora, se a pessoa tiver numa energia boa, diz que as coisas saem do controle, mas num sentido mais positivo, entendeu? Então, você vê ali que sem você fazer muito esforço, a situação toma um rumo mais favorável dentro do relacionamento. Se você está conhecendo alguém também, é sem tirar nem pôr essa interpretação. Se você não tem alguém, essa carta simboliza que as coisas não estão muito nas suas mãos, né? Então, nesse sentido, se aparecer alguém, apareceu. Se não aparecer também, não vai ser você que vai conseguir transformar as coisas, porque são coisas que estão fora do seu controle, tá? Sua cor hoje é o lilás. Eu acho que é o terceiro dia que eu indico o lilás, mas é porque realmente você está precisando dessa cor. E recitar aí 7 vezes versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, uma certa tristeza no campo amoroso, viu? Tristeza no campo amoroso, enfim, é saber lidar com a situação no momento, né? E entender que as coisas não estão muito no seu controle, como eu acabei de dizer ali com a carta, tá? Bom, estas são as energias. Vamos agora então. Vamos à energia geral. Hoje eu falei baixinho, né? Hoje eu tô assim mais quietinho. Mas vamos lá, vamos às previsões aqui. Como eu fico bem perto do microfone, talvez você nem perceba. Mas eu tô numa voz mais tranquilinha, né? Bom, vamos lá. Se você escolheu a carta aqui dos lírios, é a carta Lu. A conduta, as portas se abrem para aquele que sabe ser correto e amável. Quem respeita os outros encontra o sucesso. Essa carta diz muito que as coisas estão nas suas mãos, tá? Tudo depende da tua conduta, da sua postura frente às coisas. Não é uma carta de grandes realizações.
É uma carta um pouco mais rotineira, mas diz que você tendo uma boa conduta, não há o que impeça para o seu dia fluir de modo legal, tá bom? Se você escolheu a carta aqui da âncora, né? É a carta Lu. Carta Lu, duas cartas Lu. Então, duas cartas Lu. O viajante, a situação atual é provisória. Mantenha-se afastado de lugares suspeitos e pessoas violentas. Não faça projetos. Então, essa carta, por isso que ela chama o viajante, porque são coisas passageiras, tá? Então, essa carta fala muito, toma cuidado. Por um lado, ela é boa, porque diz que a situação é passageira. Então, se às vezes algum probleminha surge no dia, você já sabe que aquele problema tende a não durar muito, tá? Mas também a mesma coisa se o dia tiver coisas boas. Também não crie grandes expectativas, porque fala muito de um dia que vem situações passageiras, que não vem para ficar, entendeu? São coisas de menor prazo, de durabilidade. Carta do urso, a carta Li, a luz, a claridade indica o caminho certo. Aquele que atingir o sucesso não deve esquecer os outros. A luz representa muito sucesso, é uma carta muito boa para realizar suas coisas do dia, tá? Inclusive, se tem assuntos importantes, é um bom momento para colocar. Por que luz? Porque é quando você tem soluções para as coisas que você tem que fazer. Então, é um dia mais favorável para você encontrar soluções para reequilibrar aí as coisas do seu dia, tá? E as coisas que você está fazendo aí. Bom, é uma carta muito positiva, tá? Bom, estas são as energias, agradeço por você estar aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.